Bom dia, galerinha da Turma do Nino. Aqui quem tá falando com vocês é o biólogo Raul. Hoje, galerinha, eu vim falar sobre um tema que é meio triste, que é a extinção. Eu vim explicar primeiro o que é a extinção, como a gente pode ajudar nisso e quais são os bichinhos que a gente conhece que estão dentro desse risco, né, desse quadro. Extinção é como a gente chama quando um animal não possui indivíduo suficiente na natureza para ele se reproduzir e perpetuar a sua espécie. Ou seja, falando de uma maneira mais comum, quando um bichinho não tem um macho e uma fêmea num número adequado para essa reprodução. Por exemplo, não adianta ter uma ararinha azul macho e uma ararinha azul fêmea. Por quê? Porque entre eles só vão ter filhos. Esses filhos não podem ter filhos entre eles, porque senão vai ter muito problema genético e não vai perpetuar a espécie. Ou seja, eles precisam ter um número mínimo na natureza para que eles possam ser considerados. O que é extinção? Extinção não tem mais como o animal se perpetuar. Caso aconteça de ter o animal em zoológicos, em centros de reabilitação, em retiros desses animais, que acontece de ter muito na Índia, em países asiáticos, como por exemplo os pandas, esses animais ainda são considerados extintos por alguns motivos. Por não ter na natureza indivíduos suficientes para perpetuar a espécie, ou por eles não serem mais aptos a voltar para a natureza, que é o caso do nosso querido panda. O panda ele é um animal que ele já tem número suficiente para voltar para a natureza, mas ele é um animal que ele não consegue mais sobreviver na natureza, porque ele está tanto tempo sendo cuidado pelos humanos que ele não consegue se virar mais na natureza. Já tiveram várias tentativas e isso não foi possível, mas ele ainda tem dentro dos santuários dos pandas que a gente tem na China, e por exemplo. Outro exemplo que a gente tem comum, que é com os animais aqui, um animal brasileiro, a ararinha azul. A ararinha azul ela foi extinta da natureza. Por quê? Contrabando, que é um jeito que eu acho assim muito cruel. O que eles fazem? Eles pegam um bichinho da natureza e levam para dentro de casa só porque acha bonito. Semana passada a gente teve a reintrodução dos primeiros indivíduos de ararinha azul. Foram 5 fêmeas e 3 machos. O que é uma notícia muito boa. Então vamos lá. Quais são os estados de conservação? Existem vários órgãos que fazem esses estados. Eu vou usar o do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, aqui do Brasil, que é um jeito mais fácil de explicar e é legal porque é um jeito brasileiro de explicar. Existem animais de extinção, ou seja, não tem indivíduo suficiente na natureza para perpetuar a espécie com diferenciação genética para que não tenham problemas, perpetuação de doenças e tal. Existem risco de extinção, ou seja, os animais têm na natureza ainda para eles continuarem a espécie, voltar a um número bom de indivíduos na natureza para o ecossistema se equilibrar novamente, porém eles estão em risco por causa de alguma ameaça, seja ela contrabando, seja ela desmatamento, seja ela agronegócio, seja ela medo por algum tipo de mito social que a gente criou, né? Então, e existem os animais que estão fora desse risco de extinção, que são os animais mais comuns, que a gente conhece todos, vaca, cachorro. Então eu vou falar para vocês como a gente pode ajudar. Primeiro de tudo, que é o mais importante, em hipótese alguma, compra um bicho. Ah, mas é um cachorro, não compre esse bicho, você não sabe como que a mãe dele e o pai dele foram induzidos a ter esse filhote, a intenção do cuidador, do dono desse procriador, calopsita. A calopsita não tá para ficar na sua casa, entendeu? Ah, meu periquitinho não tá para ficar na sua casa, entendeu? A gente tem que ter os bichinhos o quê? Cachorro e gato. Adota, entendeu? Ah, mas eu queria tanto uma tartaruga. Cara, você realmente acha que um aquário é um lugar para uma tartaruga? Você nem sabe se essa tartaruga é um cágado, se é um jabuti, se é uma tartaruga de qualquer outro tipo, você não sabe quais as necessidades dela. Então, como eu falei em outro vídeo, sempre estuda muito antes de ter o bichinho e nunca compra o bichinho, porque você vai estar incentivando que essas pessoas vão na natureza, peguem esses bichinhos. Como eu já falei em outro vídeo, a maioria deles morre no caminho, então não tem porquê. Evita comprar em primeiro lugar. Segundo, quando você for comprar a sua comidinha, tenta ver de onde ela vem. Ah, eu vou comprar minha carne no açougue e tal. Pesquisa sobre esse açougue, porque muitas vezes vem da Amazônia, do desmatamento, do agronegócio, que não é muito legal. Ah, mas eu sou vegetariano. Você é vegetariano, isso é muito bom, já é um começo. Mas de onde vem essa sua comida? De onde vem a sua soja? De onde vem seu cogumelo? Onde que ela foi plantada? Então, assim,
com tudo que a gente faz, a gente vê a procedência disso. Porque hoje em dia, eu sei que é uma coisa muito chata, parece um papo muito político, mas é muito importante, porque o Brasil é uma das maiores biodiversidades do mundo e a gente está acabando com isso por pura vontade de ter mais dinheiro, sabe? A gente não dá valor ao que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente sempre procura ao máximo estudar de onde está vindo as suas coisas, de onde veio o seu bichinho, entendeu? Então a gente tem que estar sempre preservando. Porque, por exemplo, a gente tem muitos animais que a gente conhece que estão entrando em extinção. Onça pintada tem pouquíssimas espécies no Pantanal, porque os fazendeiros ficam com medo delas, acham que vai matar a vaca, ele vai lá e mata os bichos. E muitas vezes esses bichos não estão nem aí pra vaca. Então, assim, tem até um projeto que chama Onça Pintada. Vocês vão atrás, um safari, vão atrás desses projetos para entender um pouco mais. Eles vão falar detalhadamente sobre a onça e tal. São uns projetos muito bonitos. Tem amigos que trabalham lá, então vão atrás, um safari. A gente tem o tamanduá-bandeira, que é um dos símbolos nacionais, que ele está entrando em extinção. A gente tem o mico-leão dourado, que a gente era para ter onde a gente vive, para a galera de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, que é a Mata Atlântica. O mico-leão dourado está sumindo, era um animal muito comum de se ver no Rio de Janeiro, mas as pessoas acham bonitinho que ele vai para dentro de casa, ele não vai sobreviver, ele não vai ficar feliz estando lá dentro. Então, assim, são animais que são símbolo do Brasil, estão nas nossas notas de dinheiro, e eles estão indo embora. Por causa de quê? Por puro egoísmo da gente. Então a gente está tudo muito interligado. É a nossa teia trófica, né? Se um sai, todo mundo vai sair. É um equilíbrio que a natureza tem. E a gente está desequilibrando mais do que a natureza consegue equilibrar. Então a gente precisa, principalmente do consumo inconsciente, saber se a gente realmente quer ter esse bichinho só para tirar foto, ou se a gente quer o bichinho para a gente, nunca comprar. Então sempre muito consciente para que a nossa natureza esteja sempre aí para as próximas gerações, para tudo. E eu vou estar sempre aqui para falar com vocês. Um beijão do Raul e até o próximo vídeo.